Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. Glorioso e castíssimo São José, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. São João Bosco, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus amigos da Escola de Catequese São Pio X. Iniciaremos agora a sexta aula do nosso curso sobre a obra de Santo Agostinho, Como Catequizar os Rudes. Nesta aula, nós trataremos do capítulo 7 da obra que dá continuidade ao capítulo anterior. E vejam que, como eu mencionarei no decorrer da aula, é um capítulo bem rico, que trata de assuntos variados. Mas eu penso que é fundamental que a cada aula eu possa dar um norte a ela, ou colocar um tema central a ser tratado em cada aula. De maneira que aqui eu vou mostrar para vocês que, de alguma maneira, eu tive que fazer uma escolha entre dois assuntos que poderiam ser tratados, mas um deles está mais relacionado com a aula anterior e ocupa uma maior parte deste capítulo. O outro assunto eu tratarei de uma maneira mais breve, mas certamente voltarei a ele depois, pois se trata de um assunto de suma importância no processo de catequese. Apenas recordo que na última aula nós falávamos da importância do catequista de ensinar para os seus alunos sobre a providência divina. A divina providência, que eu falei também como divina providência misericordiosa, divina misericórdia. E o catequista deve ensinar para os seus alunos sobre a providência divina para levar que eles se sintam, e quando eu falo que se sintam, na realidade é algo relacionado à fé, que eles creiam no amor de Deus, creiam que Deus nos ama, a todos e a cada um de nós, que Deus cuida de nós, que Deus zela por nós. E claro, a partir desta fé no amor de Deus, a partir desta fé na divina providência, eles confiem plenamente em Deus, como diz Santo Agostinho, e como diz o catecismo da Igreja Católica, especialmente, e amem a Deus de volta. Que eles possam, a partir desta fé na divina providência, desta fé no amor de Deus, que eles possam crescer no amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a eles mesmos. E vejam que Santo Agostinho vai iniciar, aqui é o parágrafo 11 da obra, ele vai iniciar justamente com uma referência ao capítulo anterior, findada a narração, ou seja, quando o catequista terminar
esta explanação a respeito da divina providência, e também nós poderíamos falar, findada toda a narração, tudo aquilo que o catequista poderia expor a respeito da história da salvação inteira e também do tempo da igreja, claro, é o tempo da igreja no limiar, no início, no limiar que eu digo daquela transição do Antigo para o Novo Testamento. A catequese, ela caminhará, claro que ela vai falar de uma maneira ampla da história da igreja, mas evidentemente que na catequese nós não conseguimos tratar minuciosamente da história da igreja. Nós falamos do tempo da igreja, muito centrado no início da história da igreja e também do fim, do que a doutrina da igreja ensina a respeito do fim do tempo da igreja, da parousia, mas também de uma maneira geral. Vejam o que Santo Agostinho vai ressaltar aqui no início deste capítulo. Findada a narração, é mister tratar da esperança da ressurreição. E de acordo com a capacidade, com as forças do que houve, vejam mais uma vez, apenas um parênteses, como Santo Agostinho ressalta essa necessidade de uma catequese personalizada nesse sentido. É claro que haverá uma aula que é dada para o grupo, para todos ao mesmo tempo, mas a recomendação concreta que eu dou é que na aula o catequista sempre nivele por baixo. Isso é muito importante. Não adianta nós nivelarmos a catequese por cima. Considerarmos que aqui, neste grupo, há um aluno, por exemplo, que tem muito conhecimento da doutrina católica, então eu vou pressupor que todos também têm. Evidentemente que não. Até porque a maioria dos alunos chegam na catequese totalmente crus a respeito da doutrina da igreja, totalmente ignorantes, totalmente rudes, como diz Santo Agostinho, carente dos rudimentos da fé católica. Então a catequese ela deve ser nivelada por baixo. Eu devo presumir que todos são rudes, mesmo que não sejam, evidentemente. Mas eu darei a catequese por inteiro. Eu vou explicar o beabá, eu vou começar com a papinha para depois chegar aos alimentos mais sólidos. É assim que o catequista, no meu entendimento, deve se portar em sala de aula, mas também atento às necessidades e às capacidades de cada um. Isso é muito importante também. O próprio São Pio X fala sobre isso na carta encíclica Acer Bonimis. É claro que, e isso não é um preconceito, isso é um conceito, isso é uma constatação da realidade. O catequista que desenvolve o seu apostolado em uma paróquia que fica dentro de uma favela, ou fica no interior, fica na roça, como nós falamos, ele não vai falar da mesma maneira daquele catequista que atua, por exemplo, numa paróquia em uma área nobre de uma cidade. Vejam que a maioria dos alunos serão rudes em todos esses lugares. A maioria dos alunos vão carecer dos rudimentos da fé católica em todos esses lugares, mas o desenvolvimento cultural daquelas pessoas, mesmo que seja para aprender o que não deveriam ter aprendido, mesmo que tenham aprendido muitas coisas ruins ao longo de suas vidas, é diferente. A pessoa que mora nos bairros nobres de uma cidade, nos bairros mais ricos, para usar uma palavra mais adequada, ela é de um jeito com relação à sua caminhada de educação cultural. A pessoa que está nos bairros mais pobres, nas favelas, nas periferias, ela é de outro jeito. No caso de pessoas que moram no interior, na roça, é de outro jeito. E o catequista ele deve também se adaptar ao seu auditório. Auditório é aquele grupo de pessoas que me ouve.
Eu devo me adaptar. A doutrina é a mesma, a fé é a mesma, a doutrina ensinada sempre será a mesma e deve ser a mesma, mas a questão é a maneira de expor, o ritmo da exposição, até eventualmente as palavras que eu escolho para expor. É fundamental que eu perceba se os alunos estão a compreender aquilo que eu ensino ou não. E, claro, o olhar atento, pessoal, personalizado para cada aluno, para cada um daqueles que me ouvem. Se, de fato, eles têm essa capacidade prévia de entender e se eles, de fato, compreendem aquilo que eu ensino. E é isso que Santo Agostinho diz. Findada a narração, é mister tratar da esperança da ressurreição e de acordo com a capacidade e com as forças do que ouve. Vejam, capacidade remete à inteligência, à faculdade da alma da inteligência, poderíamos dizer capacidade intelectual, mas também às forças, é algo que remete um pouco mais à vontade. Mas é claro que isso é um olhar meu, mas é só para que as palavras não são colocadas à toa por um doutor da igreja como Santo Agostinho. O catequista, então, ele deve discernir, olhar para a capacidade e as forças daquele que ouve. E de acordo com o seu próprio tempo disponível, isso é fundamental. Lá na minha paróquia, graças a Deus, as aulas têm duração em regra de 2 horas. Então vejam que é um grande tempo que é disponível. Mas pode ser que em uma determinada paróquia o catequista tenha menos tempo para falar, ou até mais. Mas vejam que tudo isso vai depender da circunstância concreta e, mais do que isso, tudo isso vai determinar a maneira de narrar a doutrina de sempre. E, de acordo com o seu próprio tempo, deve-se pregar contra as vãs zombarias dos infiéis acerca da ressurreição do corpo e da benevolência para com os bons no juízo final, que ocorrerá assim como a severidade para com os maus e a verdade para com todos. E devem-se pregar as penas dos ímpios com detestação e horror, bem como o reino dos justos e fiéis, e aquela cidade celestial e sua alegria com desejo. Então, esse é o ponto que eu vou tratar de maneira mais breve na aula de hoje, a importância, digamos, dos novíssimos na catequese. O catequista, sem dúvida nenhuma, e isso eu diria até em todas as aulas, ou em quase todas, o catequista deve fazer referência aos novíssimos. O que são os novíssimos quando nós falamos morte, juízo, céu, purgatório e inferno? O catequista deve ter os novíssimos ali debaixo do braço, na gaveta, e sempre colocá-los em cada aula que ele der. Ele deve fazer uma relação com a vida eterna com Deus no céu, a qual nós somos chamados. É claro que falar do inferno, como diz Santo Agostinho, com detestação, com horror, é fundamental. Os alunos devem ser levados a crer no inferno e a temer o inferno, a não querer ir para lá. Mas eu penso que deve haver um equilíbrio do catequista, de maneira que eu particularmente penso que, pelo menos nos dias atuais, ou pelo menos nas circunstâncias, eu vou colocar, nas quais eu me encontro, tão importante quanto falar do inferno, do juízo e da condenação eterna, é importantíssimo que o catequista fale do céu, e fale da salvação eterna, e fale da vida eterna com Deus no céu para a qual nós somos chamados, e fale ainda mais. Não me parece adequado o catequista ou qualquer pregador, de uma maneira geral, falar mais do inferno do que do céu, de maneira alguma, até porque nós falamos do inferno para em algum momento falarmos do céu. E isso deve ser algo, como eu dizia, presente em todas as aulas.
Mostrar que todos nós somos chamados a viver eternamente no céu e que só há um caminho que Deus ensinou como caminho de salvação, que é nosso Senhor Jesus Cristo e a sua Santa Igreja, que é a fé católica. Então, os alunos eles precisam ser levados a temer a condenação eterna, temer o inferno, mas ainda mais a crer no céu, a desejar o céu, a desejar a vida eterna com Deus no céu. Os alunos precisam ser levados aqui, como fala Santo Agostinho, a sua alegria com desejo. Os alunos são chamados a serem motivados, a se sentirem alegres com a perspectiva da vida eterna com Deus no céu e a desejarem ardentemente a vida eterna com Deus no céu. É isso que o catequista deve ter em mente quando fala dos novíssimos. Claro, como eu dizia, não apenas naquela aula específica que existe, no caso dos catecismos de uma maneira geral, ali quando nós estamos nas últimas aulas a respeito da profissão de nossa fé com base no credo, creio na vida eterna. E haverá uma aula específica para falar da morte, do juízo, do céu, do purgatório e do inferno. Mas vejam que não deve ser apenas nessa aula que o catequista faz referência aos novíssimos, mas em todas as aulas, ou em quase todas. E esse é o ponto que eu vou falar de uma maneira mais breve, até porque Santo Agostinho continua aqui. Então se deve instruir e fortalecer a debilidade do homem contra as tentações e os escândalos de fora e de dentro da igreja. De fora, contra os gentios, os judeus e os hereges. De dentro, contra a palha da eira do Senhor. Uma referência ao Evangelho de São Mateus, capítulo 3, versículo 12. É uma expressão que é utilizada por São João Batista. E vejam que eu optei por falar de maneira mais breve sobre os novíssimos, porque penso em retomar esse assunto importantíssimo depois, e porque Santo Agostinho vai continuar. E aí ele vai dizer o papel do catequista, e esse é o tema central e o fruto espiritual central desta aula, o papel do catequista de instruir e fortalecer a debilidade do homem, mas especificamente dos seus alunos, contra as tentações e os escândalos. E nós poderíamos dizer contra o mal, o escândalo do mal, que o Catecismo da Igreja Católica e São Paulo, na realidade, chama, e o Catecismo segue, de mistério da iniquidade, mistério do mal. Uma das fontes que o próprio catecismo elenca da falta de fé, uma das razões que levam muitas pessoas hoje a não crer, e eu não estou a dizer se essas pessoas estão certas ou não, quem vai julgar isso é Deus, mas penso que isso não desculpa ninguém, ou quase ninguém, ou pelo menos via de regra não é uma desculpa, é o escândalo do mal. As pessoas que de alguma forma são traumatizadas ao longo de suas vidas com a maldade humana, com o pecado, que aquilo faz com que elas tenham uma dificuldade concreta de crer. Por isso é que o catequista, depois de falar da divina providência, ele vai falar como nós podemos insistir na fé a respeito da divina providência à luz do escândalo do mal. Esse é o ponto que o catecismo trata, mas Santo Agostinho trata aqui. O catequista deve, então, falar, não esconder, não jogar esse assunto para debaixo do tapete, como infelizmente muitas pessoas fazem, na igreja, inclusive, como, por exemplo, questões morais delicadas. Nós poderíamos falar aqui da castidade,
antes do matrimônio, dentro do matrimônio, a necessidade de abertura à vida, por exemplo, o pecado, o mal da contracepção. Quantos sacerdotes não se omitem, quantos catequistas, penso eu, não se omitem a respeito desses assuntos delicados? E isso é gravíssimo. Nós também não podemos nos omitir diante da fé que nós devemos ter na providência divina, mesmo à luz do escândalo do mal. E é interessante que Santo Agostinho ele fala tanto do mal que há fora da igreja, como do mal que há dentro da igreja. E eu vou seguir a mesma estrutura da aula anterior. Eu lerei e meditarei, refletirei com vocês a respeito das palavras de Santo Agostinho, e depois nós teremos uma parte do catecismo lida para iluminar o que Santo Agostinho está a falar, e finalizaremos com uma passagem da Sagrada Escritura. Vejam o que Santo Agostinho dirá. O objetivo de se falar desse mal, o objetivo de se instruir e fortalecer a debilidade do aluno contra as tentações e os escândalos, tanto de fora quanto de dentro, vejam o que ele dirá. Não para que se criem disputas contra cada um desses tipos de gente perversa, a fim de se refutar todas as suas opiniões depravadas, propondo-se questionamentos. Não é esse o objetivo. Não é para que os alunos saiam dali e se tornem, como acontece muitas vezes hoje, infelizmente, na igreja, especialmente no ambiente louco das redes sociais, falar da maldade, falar do mal, dos escândalos de dentro e de fora. O objetivo não é formar cruzadinhos de Facebook, que ficam a duelar, a debater supostamente debates intelectuais contra essa gente perversa, para refutar. Hoje tem pessoas que não têm a menor capacidade de entrar em debates intelectuais supostamente em nome da igreja e o fazem diuturnamente, diariamente, frequentemente. Pessoas sem qualquer preparo que mal são católicas e pensam que são verdadeiros doutores da igreja e querem debelar os erros de uma maneira totalmente desordenada. Mal compreendem os erros, mal compreendem a verdade, ainda estão em um processo de formação católica, que, claro, só se encerra no céu, mas estão no início desse processo de formação católica e pensam que são verdadeiros doutores da igreja, cruzados da intelectualidade católica. Isso é totalmente desordenado. E vejam como Santo Agostinho ele vai direto nos pontos fundamentais para nós enfrentarmos os males do nosso tempo. Mas qual é, afinal, o objetivo do catequista ao falar do mal e ao prevenir os seus alunos sobre o mal, para que eles não se escandalizem, para que eles não percam a fé? Mas para se demonstrar em curto tempo que tudo isso fora predito e a utilidade que tem tais provações para a formação dos fiéis, além do remédio que está no exemplo da paciência em Deus, que estabeleceu permitir que tais coisas aconteçam até o fim. Então, aqui estão as razões. Para que os alunos cheguem àquela verdade que o catecismo vai ressaltar. Que Deus, que é um Deus de amor, e essa verdade quem ensina é o próprio Santo Agostinho, como nós veremos daqui a pouco, em uma obra importantíssima, que é De Libero Arbitrio, quando ele vai falar do livre-arbítrio. Santo Agostinho vai ensinar uma verdade que o catequista ele precisa transmitir para os seus alunos quase que por osmose. Ele tem que falar disso constantemente para que o aluno de fato creia, assimile essa verdade. Deus, que é um Deus de amor, não permitiria o mal se desse mal ele não pudesse tirar um bem maior. Esse é o ponto. Deus, que é um Deus de amor, não permitiria o mal se deste mal ele não pudesse tirar um bem maior. Absolutamente todos os males que nós verificamos, Deus é capaz de tirar deles
um bem maior. Ele não é a causa, evidentemente, dos males, ele é o sumo bem. Mas ele permite, é óbvio. Se Deus não permitisse, os males não aconteceriam. Todos os males que acontecem, acontecem porque Deus permitiu. E se ele permite, é porque ele é capaz de, desses males, tirar um bem maior. Esse eu diria que é o centro da nossa aula de hoje e a razão pela qual o catequista deve, depois de ensinar a respeito da providência divina para os seus alunos, continuar no assunto da providência divina, mas à luz do escândalo do mal. E Santo Agostinho vai continuar. Tendo-o instruído contra esses tipos, os quais abarrotam as igrejas em corpo, mas não em espírito. Aqui ele está a falar do mau exemplo de muitos fiéis católicos. Lembra-te de tratar sucinta e oportunamente sobre os princípios de uma conversa honesta e cristã, para que não seja o discípulo facilmente seduzido. Aí ele vai começar a elencar esses maus exemplos. Pelos ébrios, ou seja, por aqueles que são beberrões, por aqueles que têm essa gula com relação às bebidas, avaros, os avarentos, trapaceiros, aqueles que pecam contra o 7º mandamento da lei de Deus, vagabundos, aqueles que não trabalham, também pecam contra o 7º mandamento da lei de Deus, adúlteros, fornicadores, amantes dos espetáculos, claro, os espetáculos imorais, e aqui são 3 situações mais relacionadas com o 6º e o 9º mandamento da lei de Deus, usuários de artifícios sacrílegos, feiticeiros e astrólogos. Vejam que esses 3 últimos casos são pecados contra o 1º mandamento da lei de Deus. Sacrilégios, feitiçaria, astrologia. Aqui Santo Agostinho vai relacionar estas ações com aqueles que pecam contra o 1º e o maior mandamento da lei de Deus, dos 10 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, vejam que depois de falar do escândalo do mal, é fundamental que o catequista também, isso não naquela aula específica apenas, mas ao longo do ano, ao longo do período, melhor dizendo, da catequese, ele deve dar exemplos práticos. O catequista deve se esforçar para desenvolver nos seus alunos essa virtude humana tão importante, que é uma das 4 virtudes cardeais, ao lado da justiça, da fortaleza e da temperança, que é a prudência. Essa sabedoria prática no que se refere a saber o que é uma conversa honesta e cristã e fugir destes maus exemplos. Fugir dessas, não apenas conversas, mas dos discursos, do escândalo daqueles que muitas vezes estão dentro da igreja, mas não têm uma vida católica. E aqui o catequista já vai começar a desenvolver algo que eu tratarei em outras aulas, a coerência de vida nos seus alunos, a unidade de vida. Nós devemos sim professar a fé católica, esse é o 1º pilar da catequese. O 2º pilar, pelo menos na estrutura do Catecismo de São João Paulo II, é a celebração da fé, a sagrada liturgia. Então vejam que o catequista ele vai ensinar a fé no 1º pilar, ele vai ensinar a liturgia e na liturgia é onde nós recebemos a graça de uma maneira mais excelente, e no 3º pilar ele vai ensinar a moral, a vida da fé. E claro, com a fé que nós recebemos no 1º pilar e nutridos, auxiliados pela graça que nós recebemos através do 1º e do 4º pilar, que é a oração, nós devemos ter uma vida coerente com a fé que nós professamos. Nós devemos ter também uma vida católica.
não apenas professar a fé católica, mas devemos ter uma vida verdadeiramente, autenticamente católica. Então, vejam como a obra de Santo Agostinho ela é preciosíssima. Quando nós a lemos meditando e refletindo, é uma obra já seria preciosíssima em uma leitura apressada, mas ela é preciosíssima quando nós estamos atentos aos detalhes. E aí ele vai desenvolver melhor essa questão de como os alunos devem buscar o bem e evitar o mal. E não acredite, e qualquer, ele vai continuar depois de astrólogos, e qualquer adivinho que se utilize das artes vãs e dos poderes espirituais malignos e todos os demais desses tipos. Eu deveria ter continuado e não continuei. Ele fala de todos estes que pecam contra o primeiro mandamento da lei de Deus, seja porque estão nas falsas religiões e as promovem, mas especificamente aqueles que promovem práticas totalmente contrárias à fé católica. E aqui se enquadram não apenas os satanistas, não apenas aqueles que adoram o inimigo de Deus, adoram Satanás conscientemente, mas aqueles também que muitas vezes, por ignorância, promovem práticas inaceitáveis, como é o caso do espiritismo, como é o caso daquilo que nós vemos nas religiões de matiz afro-brasileira. Infelizmente, muitos supostos católicos pensam que podem ir na igreja e frequentar a Umbanda, o Candomblé, e não é o caso. Vejam que Santo Agostinho vai dizer que os catequistas devem prevenir os seus alunos contra todos esses males. Um dos principais papéis de um catequista hoje é mostrar para um aluno que o espírita não é católico, o espírita não é cristão, que o espiritismo é condenado pela igreja e é inaceitável um fiel católico frequentar ambientes marcados em maior ou menor grau pelo espiritismo. Esse é só um exemplo. O católico ele não é supersticioso, nós poderíamos falar, relacionando com alguns dos exemplos. O católico não pode cair em superstições, não pode buscar bola de cristal, leitura da mão, práticas como essa, só para dar alguns exemplos. Vejam que o catequista ele tem que ensinar o aluno a ter essa sabedoria prática, e ele vai dizer: e não acredite ele, o aluno, que permanecerá impune a essas coisas por ver tantos ditos cristãos amarem, praticarem, defenderem, recomendarem e estimularem essas coisas. Vejam, Santo Agostinho insiste nestes católicos que não têm vida católica, que vivem uma vida escandalosa. Ensine-se pelos testemunhos dos divinos livros, então tanto a Sagrada Escritura, a vida dos santos, a tradição da igreja de uma maneira geral, que já está estabelecido o fim para os que continuarem nessa vida, que é claro, é a condenação eterna no inferno, infelizmente. Mas claro, quem julga é Deus. E que, sendo tolerados agora na igreja, serão no fim separados dela. Dize ao catecúmeno é, em regra, aquele que não é batizado, mas a etimologia da palavra é belíssima, é aquele que ouve, aquele que escuta. Dize ao catecúmeno que encontrará na igreja numerosos bons cristãos, verdadeiros cidadãos da Jerusalém celeste, se ele mesmo começar a ser um deles. Isso é muito importante. Há pessoas na igreja hoje que passam a julgar, e o julgamento, a fofoca, como consequência desse julgamento temerário, muitas vezes, passa a ser uma prática comum de vários fiéis, que veem, como diz Nosso Senhor no Evangelho, veem a trave, ou melhor, veem o cisco no olho do irmão, mas não enxergam a trave que está diante dos seus olhos. Vejam a gravidade dessa prática tão comum nas nossas paróquias. O fiel católico ele deve se esforçar para ver o bem no outro, e quando ele enxerga o mal,
naquele determinado fiel, ele deve ver que ele também, infelizmente, ainda está longe da vida de um santo. E quando ele enxerga o bem no outro, ele tem que pensar que ele deve buscar a santidade. Que essa responsabilidade por buscar a santidade, a santificação, a partir da igreja que é santa, a santificação dos seus membros começa com ele. A purificação de tantos membros da igreja que infelizmente não vivem como deveriam viver, começa por nós mesmos. Então, o catequista deve ensinar o aluno que, ao invés de se tornar um eterno juiz dos demais, ao testemunhar o mal e o bem que há nos membros da igreja, ele deve entender que a primeira responsabilidade dele é buscar o bem na sua própria vida e evitar o mal. Nós devemos buscar em primeiríssimo lugar, e é isso que devemos transmitir para os nossos alunos, devemos buscar a nossa própria conversão. Diariamente. Esse é um exercício diário, esse é um esforço diário. Diz ao catecúmeno que encontrará, retomo, na igreja numerosos bons cristãos, verdadeiros cidadãos da Jerusalém Celeste, se ele mesmo começar a ser um deles. Adverte-o com afinco a que não ponha toda a sua esperança nos homens, pois não é fácil para um homem identificar qual homem é justo. E se o fosse, não é para isto que nós conhecemos os exemplos dos santos, para que sejamos por meio deles justificados, mas para que, imitando sua justeza, sua santidade, saibamos nós também como ser justificados por aquele que os justificou, por Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Feito isso, sendo aquele que nos ouve, ou ainda que ouve a Deus por nosso intermédio, isso é belíssimo, é só um parênteses, mas é muito importante. Feito isso, depois dessa explicação, sendo aquele que nos ouve, ou ainda que ouve a Deus por nosso intermédio, aqui está a responsabilidade do catequista. O catequista que é chamado a ser a voz de Deus para os seus alunos, de maneira que ele não deve dar opiniões próprias na catequese. O catequista, diz São João Paulo II, naquele documento que nós teremos um curso sobre ele, a Catequese Tredende, a Exortação Apostólica Catequese Tredende, a catequese no nosso tempo, ele vai dizer: o catequista não deve manifestar, salvo raríssimas exceções, eu diria, opiniões pessoais na catequese. Ele deve simplesmente ensinar o que a igreja sempre ensinou. E assim ele certamente será a voz de Deus. Os alunos ouvirão a Deus por nosso intermédio, como diz Santo Agostinho. Então os nossos alunos, vejam, por nosso intermédio, exortado ao máximo dessas coisas, a fim de que comece a se aperfeiçoar na ciência, nós poderíamos dizer na fé e nos costumes, na moral. E inserido com alegria no caminho de Cristo. Ele começa efetivamente a mudar de vida. Não ouse ele atribuir tal feito. É muito comum que os alunos fiquem gratos ao catequista, e isso é ótimo, a gratidão dos alunos, mas vejam que o catequista ele não deve se envaidecer, não deve se ensorbebecer com isso, nem cair na vaidade, nem na soberba. Ele deve levar o aluno a ser grato a Deus. E tudo deve ser atribuído à graça de Deus e à maior honra e glória de Deus. Não ouse ele, o aluno, atribuir tal feito nem a nós, nem a si, mas ame a si mesmo, a nós e a quaisquer outros amigos que amar, e ame naquele e por aquele que o amou ainda como inimigo. Aqui é uma referência à carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 10. Nosso Senhor deu a vida por nós quando nós ainda éramos pecadores, quando nós ainda éramos inimigos.
Então, ele deve atribuir o feito do seu processo de conversão, do seu desenvolvimento na catequese, sempre a nosso Senhor Jesus Cristo. E eu chamo muita atenção aqui para um detalhe do que Santo Agostinho escreve. Não, mas ame a si mesmo, a nós e a quaisquer outros amigos que amar. Isso é muito bonito porque se nós interpretarmos aqui a contrário senso, ou se nós tivermos um olhar mais detido, outros amigos, ou seja, o catequista também é um amigo do aluno. Então essa amizade que deve se desenvolver, isso valeria até uma aula à parte. A amizade que deve se desenvolver entre o catequista e o seu aluno. O catequista e o aluno que devem ser amigos. E aqui está um dos pontos mais fundamentais para uma boa catequese. A amizade entre aluno e catequista. Isso fica claro pelas palavras de Santo Agostinho e é muito recomendável. Para que ele continua, para finalizar o capítulo, justificando-o, tornasse-o amigo. Isso é muito belo. Nosso Senhor Jesus Cristo nos amou quando nós ainda éramos pecadores, ainda éramos inimigos, para que, nos justificando, nos salvando, como ele fez com o seu mistério pascal, paixão, morte, ressurreição e ascensão aos céus, nos tornasse amigos, nos tornasse santos, nós poderíamos dizer. Por aqui já não creio que necessites de um instrutor. Aqui é uma questão mais prática. Sendo apertado o tempo, sendo um tempo breve, tanto o teu quanto o dos que te ouvem, fala brevemente. Sendo, porém, largo, fala mais largamente. Tal coisa, com efeito, não é preciso advertir, pois que a própria necessidade da situação a direcionará. Vejam que esse é um ponto muito importante. O catequista também deve ensinar para os seus alunos, eu diria, que a prioridade que deve ter a catequese em suas vidas. Os alunos devem dar uma prioridade à catequese, também no sentido do tempo disponível. Independentemente se é um tempo mais curto, médio ou longo, mas eles devem dar todo o tempo que eles têm para a catequese. Eles devem perceber que, é o que eu costumo falar para muitos dos meus alunos, naquele ano em que ele faz catequese, certamente a catequese está entre o que há de mais importante que eles poderiam fazer. É a importância, a prioridade e saber que não há nenhuma outra ordem de conhecimento que esteja acima da catequese. Ali eles vão aprender o que há de mais importante, o que há de mais fundamental. Eu sempre falo para os meus alunos, não importa se foi na escola, na faculdade, no mestrado, pós-graduação, doutorado ou pós-doutorado, nada, absolutamente nada que os nossos alunos aprendem está acima daquilo que eles vão aprender na catequese. Aqui está, eu até procuro falar de uma maneira até mais solene, que eles estão diante da ordem de conhecimento mais importante, mais fundamental, que eles terão acesso em suas vidas, para que eles possam perceber a importância da catequese e possam valorizá-la muito, darem de fato a vida pela catequese, tanto a que eles receberão como a catequese que eles darão a partir da sua própria formação. E para a gente caminhar aqui para o fim desta aula, vamos mais uma vez iluminar o que foi ensinado com o Catecismo da Igreja Católica e também com a Sagrada Escritura. E o que eu gostaria de iluminar nesta aula, que é o centro da aula, essa questão da fé na providência divina, mesmo diante do escândalo do mal. Deus não permitiria o mal se desse mal ele não pudesse tirar um bem maior. Então vamos aqui dos parágrafos, bem na sequência do que nós lemos na última aula, eu apenas pularei aqui os parágrafos 306 a 308, mas vamos dos parágrafos 309 a 314. Vejam o que o catecismo vai nos ensinar.
Se Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do mundo ordenado e bom, cuida de todas as suas criaturas, por que então o mal existe? Para esta pergunta tão premente quanto inevitável, tão dolorosa quanto misteriosa, não há uma resposta rápida. O conjunto da fé cristã constitui a resposta a esta pergunta. A bondade da criação, o drama do pecado, o amor paciente de Deus que se antecipa ao homem por suas alianças, pela encarnação redentora de seu Filho, pelo dom do Espírito, pelo congraçamento da Igreja, pela força dos sacramentos, pelo chamado a uma vida bem-aventurada, a qual as criaturas livres são convidadas antecipadamente a assentir, mas da qual podem, por um terrível mistério, abrir mão também antecipadamente. Não há nenhum elemento da mensagem cristã que não seja, sob certo aspecto, uma resposta à questão do mal. Mas por que Deus não criou um mundo tão perfeito que nele não possa existir mal algum? Segundo o seu poder infinito, Deus sempre poderia criar algo melhor, diz Santo Tomás de Aquino na Suma Teológica. Todavia, em sua sabedoria e bondade infinitas, Deus quis livremente criar um mundo em estado de caminhada, para a sua perfeição última. Este devir permite no desígnio de Deus, juntamente com o aparecimento de determinados seres, o desaparecimento de outros. Juntamente com o mais perfeito, também o menos perfeito. Juntamente com as construções da natureza, também as destruições. Juntamente com o bem físico, existe, portanto, o mal físico, até que a criação tenha atingido sua perfeição. Continua Santo Tomás de Aquino, aqui é uma citação dele na Suma contra os Gentios. Os anjos e os homens, criaturas inteligentes e livres, devem caminhar para seu destino último, por opção livre e amor preferencial. Podem, no entanto, desviar-se. E, de fato, pecaram. Foi assim que o mal moral, vejam aqui a diferença entre o mal físico do mal moral, que é o pecado, incomensuravelmente mais grave do que o mal físico, entrou no mundo. Deus não é de modo algum, nem direta nem indiretamente, a causa do mal moral. Todavia o permite, respeitando a liberdade de sua criatura, e misteriosamente sabe dele auferir, ou melhor, sabe auferir dele o bem. E aqui vem a citação que eu falei da obra de Santo Agostinho, De Libero Arbitrio. Pois o Deus Todo-Poderoso, por ser soberanamente bom, nunca deixaria qualquer mal existir em suas obras, se não fosse bastante poderoso e bom para fazer resultar do mal o bem. Deus não permitiria o mal se desse mal ele não pudesse tirar um bem maior. Assim, com o passar do tempo, pode-se descobrir que Deus, em sua providência toda poderosa, pode extrair um bem das consequências de um mal, mesmo moral, causado por suas criaturas. Não fostes vós que me enviastes para cá, meu Deus, mas Deus, vós planejastes fazer o mal contra mim. Deus, porém, converteu-o em bem. Exaltar-me para dar vida a um povo numeroso. Aqui é uma citação espetacular do Catecismo, reforçando aquilo que eu disse já em 2 aulas. Como nós aprendemos a ler a Escritura com o Catecismo. Gênesis 45, 8, 50, 20 é a história de São José do Egito, ou Santo José do Egito, filho de Jacó. Como ele vai dizer aos seus irmãos, não foram vocês simplesmente que me mandaram, e de fato foi uma maldade dos irmãos
que venderam José para mercadores que passavam, e ele assim acabou indo para o Egito. Mas ele diz que o próprio Deus permitiu e conduziu essa situação com a sua providência para, anos depois, livrar o seu pai e os seus irmãos e todo aquele povo que já era o povo escolhido, ou já era o início do povo escolhido, livrasse aquele povo da fome. E foi assim que o povo de Israel chegou ao Egito. Vejam que exemplo maravilhoso da Sagrada Escritura, de um mal que Deus permitiu para tirar dele um bem maior. E aqui vem algo maravilhoso. Do maior mal moral jamais cometido, a saber, a rejeição e homicídio do Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, causado pelos pecados de todos os homens, Deus, pela superabundância de sua graça, tirou o maior dos bens, a glorificação de Cristo e a nossa redenção. Com isso, porém, o mal não se converte em um bem. É importantíssimo o catequista fazer essa observação. O fato de Deus tirar do mal um bem maior não converte o mal em bem. Mas essa explicação é maravilhosa. E o catequista não pode prescindir dela, ela é imprescindível. Do maior mal moral da história, o assassinato de Deus, um deicídio, nosso Senhor Jesus Cristo, que é morto pelos nossos pecados, Deus tirou o maior dos bens, a nossa redenção, a nossa glorificação. Sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, Romanos 8, 28. O testemunho dos santos não cessa de confirmar esta verdade. E aqui, como o catecismo também ilumina as verdades de fé com as palavras dos santos. Santa Catarina de Sena diz: aqueles que se escandalizam e se revoltam com o que lhes acontece, tudo procede do amor, tudo está ordenado à salvação do homem. Deus não faz nada que não seja para esta finalidade, ou até nós poderíamos acrescentar, Deus não permite nada que não seja para esta finalidade. Santo Tomás More, pouco antes de seu martírio, consola sua filha. Não pode acontecer nada que Deus não tenha querido. Ora, tudo o que Ele quer, por pior que possa nos parecer, é o que há de melhor para nós. Lady Juliana de Norwich: aprendi, portanto, pela graça de Deus, que era preciso apegar-me com firmeza à fé e crer com não menor firmeza que todas as coisas irão bem. Tu mesmo verás que qualquer tipo de circunstância servirá para o bem. É isso que nós temos que semear no coração dos nossos alunos. E aí vem o último parágrafo. Cremos firmemente que Deus é o Senhor do mundo e da história. Contudo, os caminhos de sua providência nos são muitas vezes desconhecidos. Só no final, quando acabar o nosso conhecimento parcial, quando virmos Deus face a face, 1 Coríntios 13, 12, teremos pleno conhecimento dos caminhos pelos quais, mesmo por meio dos dramas, do mal e do pecado, Deus terá conduzido sua criação até o descanso desse sábado definitivo, em vista do qual criou o céu e a terra. Então é só no céu que nós saberemos como Deus nos conduziu com a sua divina providência, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio ao mal. E a última leitura que eu farei para iluminar essa verdade, o que veio ao meu coração foi ler a parábola do filho pródigo. Vejam como o catequista, ele quando preparar a sua aula, em geral, no nosso caso aqui na minha paróquia, nós damos uma aula com base numa parte específica do catecismo, mas nós devemos refletir qual é a passagem que vai se encaixar bem com aquilo. É claro que o catecismo nos ajuda, porque ele próprio tem várias citações da Escritura. Algumas passagens são mais óbvias e outras não. Nesse caso, eu decidi
ler a parábola do filho pródigo, que, ao meu ver, mostra um caso concreto de como Deus permitiu o mal na vida daquele homem para que ele se convertesse, como acontece muitas vezes conosco. Disse nosso Senhor Jesus Cristo também, Lucas 15, de 11 a 32. Disse também nosso Senhor, um homem tinha 2 filhos. O mais moço disse a seu pai, meu pai, dá-me a parte da herança que me cabe, que me toca. O pai então repartiu entre eles os haveres. Poucos dias depois, ajuntando tudo o que lhe pertencia, partiu o filho mais moço para um país muito distante. E lá dissipou a sua fortuna, vivendo dissolutamente. Depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome, e ele começou a passar penúria. Foi pôr-se a serviço de um dos habitantes daquela região, que o mandou para os seus campos guardar os porcos. Desejava ele fartar-se das vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhe as dava. Entrou então em si e refletiu: quantos empregados há na casa de meu pai que tem pão em abundância, e eu aqui estou a morrer de fome. Vou me levantar e irei a meu pai, e lhe direi: meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi ter com seu pai. Estava ainda longe quando seu pai o viu e, movido de compaixão, correu-lhe ao encontro, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse então: meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai falou aos servos: trazei-me depressa a melhor veste, vestilha, e ponde-lhe um anel no dedo e calçado nos pés. Trazei também um novilho gordo e matai-o. Comamos e façamos uma festa. Este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a festa. Vejam, eu não lerei o restante, eu lerei apenas até o versículo 24, porque depois é aquela atitude do irmão mais velho. Mas vejam, nesse exemplo belíssimo, que mostra a dinâmica do processo de conversão, como de um mal permitido por Deus, ou de uma série de males permitidos por Deus, ele tirou um grande bem, a conversão daquele homem. E é isso que nós devemos semear no coração de nossos alunos, que eles creiam na providência divina, mesmo diante do escândalo do mal, mesmo diante das tribulações, mesmo diante dos sofrimentos. Entreguemos para Nossa Senhora os frutos desta aula no meu coração, na minha vida, nas vidas de vocês e, consequentemente, dos nossos alunos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. Glorioso e castíssimo São José, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. São João Bosco, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Estivemos e sempre estaremos unidos e reunidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.